Bom, todo mundo sabe que os FIIs estão bombando no momento, né? Que são um dos investimentos mais queridinhos aí e que tem tudo para continuarem a ser em 2020. Se você ainda não sabe, se você tá querendo começar nos fundos imobiliários e tem dúvida, parabéns, porque este é o vídeo perfeito para te ajudar aí a começar a investir. Então eu separei aí 10 fatos que as pessoas mais costumam vir conversar comigo, mais me questionam, principalmente no meu Instagram. Falando no Instagram, você me segue no @juliamendonca.financas, coloca a Julia Mendonça lá, porque, meu bem, eu sou verificada, só coloca a Julia Mendonça, eu vou aparecer em primeiro lugar. Mas vai lá e também manda a tua pergunta de FII lá, porque eu posso te responder aqui. Quem sabe a gente pode fazer mais 10, 20 outros fatos curiosos sobre o mundo dos FIIs que você precisa saber antes de começar a se arriscar aí neste mundo da renda variável, que não é tão arriscado assim, né? Então, bora enriquecer! Fato número 1. Bom, os FIIs são um dos investimentos que mais têm crescido. Eles foram o investimento do ano aí de 2019, levaram o Oscar e isso deve continuar a ser assim em 2020. O IFIX, que é o índice que mede a rentabilidade dos maiores fundos imobiliários, cresceu 35% em 2019. É realmente uma super valorização e muita gente acabou se aproveitando aí desta subida, né, tão maravilhosa. Em 2020 tem muito fundo novo sendo criado e diversas novas emissões ali prontinhas esperando um comprador como você para levá-las para casa. Se você não investe ainda em um fundo imobiliário, então essa é a chance de você aprender mais sobre eles e enriquecer. Então, quando você investe em um FII, você está investindo em um ou mais imóveis através de um fundo. E são os imóveis físicos mesmo, tá? Que são alugados para grandes empresas. Então, você pode inclusive visitar esses fundos aí que não tem problema nenhum. Existem em diversas cidades espalhadas Brasil afora. Então, por essa facilidade e por terem rendido bem, os FIIs acabaram crescendo e muito. Quando você vai comprar um FII, você tem que entender que você está comprando realmente um pedaço daquele fundo, você está comprando um pedaço daquele imóvel. Não é, como se fosse. Não, é de verdade. Digamos que R$100 desta parede te dá direito a este espaço. Você está comprando esse espaço mesmo, não é fictício, tá? Então você tem que entender isso, você tem que entender essa coisa de você está comprando isso aqui para você. Tem uma mosca aqui, Felipe. Abre a janela lá, por favor. Sai! Número 2, é muito fácil de entender esse investimento. Os FIIs são um dos investimentos preferidos de quem quer começar na renda variável e ainda não quer ir para as ações porque enxergam que é muito mais arriscado, que é mais complexo de analisar e entender. De fato, é mesmo, os FIIs são mais fáceis de você ter essa leitura. Então, por exemplo, ler um relatório de um fundo imobiliário é extremamente fácil. Você consegue enxergar as características do imóvel, ver quem são os inquilinos, quais são os contratos de locação e a duração deles e tudo aí assim, ó, 5 minutinhos, você bater o olho e falar, tá fulano, vai sair, vai entrar ciclano, é fácil mesmo. Para facilitar ainda mais a tua vida, eu fiz um e-book gratuito que te ensina todo o básico sobre os fundos imobiliários. Então, se você quiser baixar, o link dele está aqui embaixo na descrição e no comentário desse vídeo. Número 3, tem renda mensal. Os FIIs são um dos investimentos mais recomendados para quem deseja viver de renda mensal. Eles normalmente têm uma rentabilidade maior do que um imóvel físico te daria se você comprasse e colocasse ele para alugar. Independentemente aí do valor que você tiver investido no FII, todo mês mesmo, na conta da sua corretora, o FII vai depositar o valor referente ao aluguel dos imóveis do seu FII, tá bom? Sempre vai cair na conta da sua corretora. E se você quiser usar esse dinheiro para reinvestir no próprio FII, em outros FIIs, em outros investimentos, fique à vontade. Bom, é claro que é o valor proporcional que você tem investido, né? Não espere também colocar R$100 e ganhar por mês R$2.500 de um aluguel, né? Isso não vai acontecer. Normalmente os FIIs pagam de 0,4% a 0,7% de rendimento mensal sobre aquilo que você investiu. É um valor maior aí do que se você colocasse um imóvel mesmo seu para alugar por conta própria, já que nesse caso aí de imóvel físico seu, você vai conseguir alugar por mais ou menos 0,3% a 0,4% e ainda por cima tem que pagar imposto, tem manutenção e um monte de outras chatices
que no caso dos FIIs você não tem isso. Número 4, R$5. Dá para você investir hoje com apenas R$5. Alguns exemplos como o FLMA11, que é um fundo aí que cuida de escritórios, prédios, né, de escritório, tem o valor da cota de R$4,92 no dia de hoje que estou fazendo este vídeo. Tem vários outros FIIs aí que você consegue comprar por menos de R$10. Como tem várias corretoras que não cobram nada para você investir em FII, é só você passar essa grana aí da sua conta para sua corretora e começar a investir. É claro que isso não é um critério para você investir em um FII, tá? Se cabe no teu bolso, se é barato ou não, mas eu quero te mostrar aqui que os FIIs são completamente acessíveis e que com pouco dinheiro, tipo 5, 10, 100 reais, você consegue já ter várias cotas. Ó, eu tô te falando aqui esses valores, mas assim, tira da tua cabeça esse negócio de vou escolher porque custa 5, porque eu tenho 20 reais, posso comprar 4 cotas. Esquece isso. É a pior maneira do mundo para você escolher um fundo, tá bom? Jamais escolha um fundo apenas pelo valor dele. Você tem que entender como analisar um fundo. E esse vídeo veio a calhar justamente porque eu tô te mostrando um monte de coisas aqui para você conhecer mais os FIIs. Eu tenho muito vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você tem dúvidas, já falei, baixa o e-book e também se inscreve aqui no meu canal, porque você se inscrevendo, você vai ter acesso a diversos vídeos que eu tenho aqui falando de fundos imobiliários que vão te ajudar a fazer essa análise e não escolher só porque tá R$5, ok? Número 6, Selic e FIIs. Bom, a taxa Selic, que é a taxa de juros básica do Brasil, tá cada vez mais baixa, né? A gente entrou em 2020 com ela valendo 4,5% ao ano, a mais baixa da história do Brasil. Quem estava investindo apenas na renda fixa sofreu aí um pouquinho, né, no ano passado. Sim, a gente sabe, somos sofredores, mas a gente gosta disso, porque a gente sabe que a gente nunca vai para renda variável sem ter uma boa carteira na renda fixa. Não é mesmo, pessoal? Pois é, e é por isso mesmo que é tão importante você aprender a diversificar os seus investimentos, para não ficar apenas na renda variável ou ter tudo na renda fixa, né? Aí tem um macete aqui que eu vou ensinar pra vocês. Toda vez que você ouvir falar, taxa de juros Selic caiu, sabe o que vai acontecer? Os FIIs vão subir. Toda vez que você ouvir, a taxa de juros está aquecendo, está subindo, significa que os FIIs e a renda variável vão descer. Isso é uma teoria básica dos investimentos. Eu não vou explicar agora porque ia demorar um vídeo somente para eu explicar isso, mas é uma coisa normal do mercado e vai sempre se repetir, ok? Então, se você quer ter uma carteira de investimento que aguente todas essas variações, quedas e subidas e tal, é legal que você diversifique os seus investimentos sempre. Número 7, FIIs de FIIs. FIIs de FIIs. Podia ser um nome francês. FIIs de FIIs. É possível você comprar um FII que investe em outros FIIs, coisa doida, né? Com isso, você não precisa ficar procurando qual é o melhor aí, qual a melhor oportunidade, qual o melhor FII, o que tá mais vantajoso no mercado. Os nomes desses FIIs são muito fofos, são os FOFs, Funds of Fund, fundos de fundo. E você compra eles como se fosse um FII normal na sua corretora, nada de diferente. Um dos mais famosos que a gente tem hoje no mercado é o BCFF11 e ele investe em mais de 50 outros FIIs. Ou seja, assim que você compra o BCFF11, você está levando para casa uma penca de investimento, uma porrada aí de investimentos diferentes, de prédios, de fundos, enfim. A tua grana está investida automaticamente em muitos outros ativos, o que acaba facilitando demais a vida de quem está começando e não sabe como montar uma carteira de FII. Só que tenho que te falar uma coisa agora. Se você acha que você só investir em FOF vai ser bom, eu vou ter que dizer que não. FOF é apenas uma entrada, assim como eu já falei em outros vídeos de ETFs, é a entrada da renda variável. Eu não aconselho que você tenha apenas FOFs na sua carteira. Você tem que decidir o que é bom, o que você gosta, qual fundo que é melhor ou não, e daí você investir por conta própria, ok? Se você quiser manter 1 ou 2 FOFs, beleza, fique à vontade, mas não crie a tua carteira apenas em FOFs, com base apenas em FOF. Número 8, proteção contra a inflação. Os contratos imobiliários, eles normalmente são corrigidos pela inflação, ou seja, quando o inquilino chega lá para assinar o contratinho dele, ele tem uma cláusula bem linda. Todo ano o seu imóvel vai ser reajustado pela inflação. Não chore, só pague. É isso mesmo que vai acontecer. O inquilino tem que pagar
todos os anos a mais para compensar a inflação. E num país como o Brasil, onde sempre a gente tem aí problema de inflação incomodando, é muito bom pensar nessa proteção, né? Só para você ter uma ideia, a inflação nos últimos 10 anos no Brasil foi maior que 75%. É muita coisa, é um número absurdo mesmo e muito investimento levou um pau bonito, um pau brabo aí da inflação, porque nem 1/3 disso conseguiu acompanhar. Então, é maravilhoso sim que seja corrigido. Com essa correção que os imóveis sofrem, você vai receber o valor corrigido da inflação nos seus rendimentos mensais também. Ou seja, não precisa se preocupar com absolutamente nada. Número 9, você compra como se fosse uma ação. Quando você vai comprar um FII, você faz tudo pela internet, usa seu home broker, vai lá na sua corretora, né? E através dele você manda a sua ordem de compra e venda do FII. É muito fácil esse processo e o melhor de tudo é que se um dia você precisar do seu dinheiro, é só você mandar a ordem de venda para o mercado que em até 3 dias você recebe a sua grana na conta da corretora. Antes de mais nada, eu não faço indicação de corretoras, eu não tenho parceria com nenhuma corretora, ok? Então, é isso. Veja melhor aí que se adapta a você. Diferente de um aluguel físico, por exemplo, que para vender você tem que ficar muitas vezes ali anos com aquele imóvel parado, até que apareça alguém interessado para comprar e às vezes queira pagar muito menos do que você estava querendo vender, né? Então, se você quer saber como funciona esse processo na prática, eu recomendo fortemente que você assista a minha série, onde eu compro e vendo FIIs e ações na prática. Por enquanto eu ainda não vendi porque eu estou muito feliz com os meus investimentos, mas vai lá porque tá muito legal você entender como funciona todo o processo por trás da escolha de um FII. Eu tô achando legal que eu tô batendo pra caramba na mesa, mas tudo bem. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver nos comentários. E até que enfim, o número 10, imposto. Tudo que você recebe de renda mensal com os FIIs através dos rendimentos dele, não precisa pagar nenhum imposto. Lindo, leve e solto assim que nem este porquinho alado. Porém, se você vender uma cota de FII com lucro, tem que fazer uma DARF para pagar 20% sobre o que você lucrou. Então, por exemplo, você comprou há 2 meses atrás uma cota por R$100 e hoje está 120. Você lucrou R$20, certo? E você vai ter que pagar 20% desse valor, desse teu lucro, né, de R$20. Você vai ter que fazer uma DARF no valor de R$4 de imposto. O que acontece? Ah, Júlia, faz 2 meses que eu investi. Ah, faz 2 dias. Faz 2 anos, não importa. Comprou e vendeu com lucro? Vai ter que pagar, não importa há quanto tempo faz que você comprou e que você tá querendo vender, ok? Calma, porque esse processo é bem simples, tá? É bem tranquilo e vai ter um vídeo no canal explicando como que você faz ele, tá? Então, por enquanto, se segura aí na cadeira que hoje a gente não vai mais falar dele, mas em breve, se vocês chorarem muito nos comentários, rasgarem as roupas e falarem: meu Deus, eu quero saber como faz uma DARF, talvez eu faça um vídeo. Ha! Beijo, até mais!